rápida a palavra, não vou demorar muito não. Filipenses 4, versículo 8. Glória a Deus. Buscando algo para estar passando para os irmãos hoje, para acrescentar algo na vida dos irmãos e na minha também. A minha esposa, usada por Deus, me deu esse versículo, me deu essa chavinha. De vez em quando, Deus usa as irmãs, né? Glória a Deus. E eu escrevi um tema aqui que me chamou a atenção de um livro que eu li. Vitória é uma questão de atitude. Vitória é uma questão de atitude. E eu quero falar sobre isso. Essas questões, essas atitudes. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Glória a Deus. Esse texto, ele me mostrou, através do apóstolo Paulo, nesse texto aqui, que nós temos uma forma de conquistar uma atitude verdadeira, uma atitude cristã. E a palavra atitude, ela tem dois significados. Primeiro, é maneira como o corpo está posicionado. Uma atitude, se eu estou em adoração, isso é uma posição de adorador, eu estou em adoração, eu estou tendo uma atitude de adorador. E aí também é um comportamento ditado por disposição. É um comportamento interior, algo que vem de dentro. E entre os vários aspectos de atitude, eu quero destacar com os irmãos 3 tipos de aspecto, que é algo imprescindível para uma atitude cristã verdadeira, para se conseguir ter as vitórias espirituais. E a primeira é não reclamar daquilo que nós mesmos permitimos. Primeira, não reclamar daquilo que nós mesmos permitimos, daquilo que nós mesmos deixamos acontecer na nossa vida. Esse é a primeira atitude que nós devemos ter para nós conseguirmos vencer as batalhas espirituais e ter vitória em tudo que nós formos fazer. E às vezes nós reclamamos de muitas coisas. E eu destaquei um ponto aqui, um ponto que é fundamental na vida do cristão. E que às vezes nós mesmos reclamamos e a culpa é toda nossa. Primeira, é a frieza espiritual. Frieza espiritual. E a frieza espiritual é nós mesmos, que deixamos essa frieza tomar conta, permitimos ela entrar na nossa vida. A frieza espiritual é uma permissão nossa. Ela não vem de terceiros, ela não vem do inimigo. É algo que nós mesmos procuramos ou deixamos entrar na nossa vida. E a frieza espiritual, ela tem alguns fatores significativos. E alguns exemplos desses fatores para que a frieza espiritual venha sobre a vida do cristão. Primeiro, a dedicação à oração. Segundo, dedicação à palavra.
E terceiro, dedicação à comunhão com Deus. Ele deixa de ter essa dedicação. Tudo aquilo que você não pratica, que você deixa da verdade de praticar, vai esfriar. Vai esfriar. Uma corrida. Se eu proponho de todo dia correr, eu começo devagar e estou numa corrida, e estou correndo todos os dias, o meu corpo vai se adaptando àquela corrida, o meu corpo vai se adaptando a esse novo estilo de vida que eu tenho. Mas se eu parar por alguns dias, se eu parar por algum momento e depois querer voltar novamente, eu vou conseguir correr da mesma forma que eu corria? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Porque o seu corpo relaxou. E nós, muitas das vezes, estamos na igreja, ouvimos uma palavra, sabe aquela palavra que mexe com você, que você fala, ó, a partir de hoje eu vou ser crente mesmo. A partir de hoje eu quero ser aquele crente fervoroso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O pastor Saulo fez aquele apelo para a gente estar lendo a Bíblia em 100 dias com o pastor Wesley. Não tem vergonha não. Alguém está fazendo? Alguém está fazendo? 100 dias para fazer a leitura da Bíblia. A gente começa a ler Bíblia, é uma maravilha. Ó, eu vou começar e eu vou terminar essa Bíblia aqui, ó, rapidinho. Rapidinho. Sabe aquele negócio de novo convertido? Que se deixar ele come a Bíblia dentro de um mês. Ele lê a Bíblia inteira. A gente fala, vai ser daquele jeito. A gente já pega a Bíblia em 220. A gente quer ler a Bíblia. Mas passa 2 dias. A gente está naquele fervor, lendo a Bíblia. Mas algo nos chama a atenção, algo toma a nossa atenção ali, toma a atenção aqui. Você já pula um dia, você não lê um dia. Amanhã eu leio. Mas se você deixar para amanhã, o teu propósito de ler a Bíblia em 100 dias já está atrasado. E aí? Porque no meio da semana, é mais ou menos 8 capítulos no Antigo Testamento e uns 4 no Novo Testamento. No final de semana já pega mais aí uns 20 capítulos do Antigo e uns 6 do Novo Testamento, na leitura de 100 dias. Então, se você deixar um dia passar, já começa a acumular. Aí você vê aquele acúmulo de leitura ali, você já desanima. Então você já perde essa dedicação à palavra. Já perde essa dedicação que você tinha em ter uma comunhão com Deus, porque ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar a palavra de Deus, é também ter uma comunhão com Deus. Então você já começa a esfriar. E essa frieza, ela vai tomando conta das nossas vidas. Então, nós vemos que a frieza espiritual é nós mesmos que permitimos ela na nossa vida. E nós vemos que a origem dela está em nós mesmos. E esse quesito nos mostra que nós temos falhado em praticar algumas orientações que a Bíblia nos dá. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim. Isso aqui não é o profeta Jeremias que está chamando para clamar, não. Quem está chamando é o próprio Deus. Nós temos clamado ao Senhor, nós temos dedicado o nosso tempo à oração, o nosso tempo à dedicação da palavra, ao estudo da palavra, à comunhão com Deus. Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque ao Senhor enquanto ainda há tempo, porque chegará um momento em que não terá mais jeito de buscar ao Senhor, porque as portas do céu vão estar fechadas. Muitos naquele dia buscarão
a presença de Deus, buscarão ao Senhor, mas já será tarde. Nós temos que buscar ao Senhor enquanto ainda podemos achá-lo. Nós temos que invocá-lo enquanto ainda Ele está perto. Salmo 105:4. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Não está falando para a gente buscar a Deus um dia ou outro. Não, está falando para a gente buscar continuamente. É diário. Porque se a gente não se dedicar a alguma coisa, não terá perfeição. E nós devemos sempre estar buscando ao Senhor. Sempre buscando ao Senhor. Nós não temos buscado ao Senhor como nós deveríamos. Nem meditado na sua palavra. E então nós pegamos e reclamamos. Por que que o Senhor não faz as coisas mais na minha vida? Por que que eu não vejo as bênçãos do Senhor na minha vida? Por que que eu não vejo os propósitos do Senhor sendo estabelecidos na minha vida? Por quê? Por quê? Porque tu parou de dedicar a presença do Senhor, a oração, a palavra, a consagração, a comunhão com Deus. Isso é primordial na vida do cristão. E então vemos que no nosso primeiro ponto, para atitudes que levam à vitória, é tomar a atitude de não reclamar. Não reclamar daquilo que nós mesmos permitimos na nossa vida. Mas se nós não temos dedicado a oração, a palavra e a comunhão com Deus, e nós percebemos isso, nós temos que fazer alguma coisa. O que nós temos que fazer? Eu já falei aqui. Jeremias 33, Isaías 55, Salmo 105 e Salmo 119. A tua palavra é a lâmpada para os meus pés e uma luz para os meus caminhos. O que nós temos que fazer? É buscar na palavra do Senhor. Voltar a ter essa dedicação às coisas do reino. Se não praticarmos as orientações do Senhor, então não venha reclamar daquilo que você próprio permite na sua vida. Não venha reclamar das lutas, das dificuldades. Não venha reclamar, porque nós temos tempo de sobra para estar buscando a presença do Senhor e não fazemos isso. E depois a consequência vem e nós reclamamos. Outro ponto também, no nosso não reclamar daquilo que nós mesmos permitimos. Nós devemos mortificar a nossa carne. Colossenses 3, 5 e 6. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desonrada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A mortificação da carne. Se nós não mortificarmos nossos desejos, nossas próprias vontades, os nossos próprios caprichos em prol do reino de Deus, nós então não devemos reclamar daquilo que vem sobre as nossas vidas. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. E como nós vamos saber qual a vontade do Senhor para nossas vidas? Comunhão com Deus, dedicação na oração, dedicação na palavra, dedicação a um tempo especial para Deus. Para então vivermos uma vida de vitória em Cristo, temos coisas a fazer. E o principal delas é parar de reclamar de tudo e de todos.
e passar a fazer ação, a ter ação em nossas vidas que gere em nós mudança. Nós temos que parar de reclamar e começar a agir, tomar a atitude de ação, começar a agir contra aquilo que nós estamos fazendo, agir para a obra do Senhor. E então a palavra do Senhor, ela vai vir sobre as nossas vidas e nós seremos influenciados por ela. E então nós teremos vitória. Nós temos que tomar então uma atitude de vitória. Mude a forma que você vive a fé. Mude a sua forma de viver. Se você tem vivido frieza espiritual, se você tem vivido essa mornização do espírito, revise a sua vida e veja o que precisa ser mudado. Revise as suas atitudes, revise as suas ações e veja o que precisa ser mudado para você sentir novamente o calor e a presença do Espírito Santo. E o segundo aspecto, para que você tenha vitória, a segunda atitude, é ser um cooperador. Cooperar é atuar juntamente com outros para um mesmo fim. 1 Coríntios 3:9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Nós estamos aqui para cooperar para o reino dos céus. Nós estamos aqui para contribuir em prol do reino dos céus. Nós estamos aqui para levar a sua palavra. Em Marcos capítulo 16 e 15, é o texto principal do culto de missões. Esse é o texto principal das missões. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Essa grande comissão aqui não estava só apenas aos discípulos daquela época. Está a todo crente que crê no nome de santo de Jesus Cristo. Está a mim e a você. No livro de Mateus 28, capítulo 28, diz que ide por todo o mundo e fazei discípulos, ensinando a palavra. Ensinando a palavra. Nós temos que ter essa cooperação. Ensinar a palavra, levar a palavra. Mas também a cooperação, ser um cooperador, ele não está só em levar a palavra. Ele está também na união dos irmãos da igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 12, diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também a respeito de Cristo. A igreja é o quê? O corpo de Cristo. Nós somos seus membros. A minha mão, ela não trabalha voluntariamente, sozinha. Ela trabalha em união com o meu corpo. E essa união, ela traz cooperação. E a cooperação leva ao crescimento. Leva ao crescimento do reino dos céus. E com o crescimento do reino dos céus, nós também temos crescimento espiritual. Então, nós temos sim que estar sempre em cooperação, em união com os irmãos. Glória a Jesus. Eu quero ler em Eclesiastes, capítulo de número 4,
versículo de número 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. A união da igreja, a união dos irmãos, a união do membro, ela traz cooperação e crescimento. É quando um está caído, o outro levantar. Quando nós estamos sozinhos, se nós caímos, quem nos levantará? E essa pessoa que levanta o seu irmão caído, ele está cooperando para o reino dos céus. Muitos são chamados para pregar, outros para cantar. Outros são chamados para a obra missionária, para fazer o ID de Jesus. Outros são chamados para a contribuição. E outros são chamados para levantar pessoas. Cada um tem a sua cooperação no corpo de Cristo. Você é corpo do Senhor. Nesta igreja nós temos a cooperação do círculo de oração. Cada irmã que faz parte deste círculo de oração está cooperando para o reino dos céus. Está cooperando para o crescimento da igreja. Cada jovem que está sentado neste banco, que participa dos jovens, está cooperando para o crescimento da igreja. Cada membro que senta neste banco está cooperando para o crescimento da igreja. E quando nós estamos em adoração, nós estamos em união, nós estamos em cooperação. Todos juntos, adorando ao Senhor, elevando o nosso espírito, para que todos sejam cheios da presença do Senhor. Isso também é cooperação. Glória a Deus. E tem o terceiro ponto. Tenha uma visão. Tenha uma visão. Mas como assim visão? Eu estou falando no sentido de tenha um objetivo. Tenha uma missão. Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 e 14. Glória a Deus. 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Algo interessante que eu vejo nesse texto, eu até anotei aqui. A visão, ela determina a ação, que cria o hábito, que molda o caráter. E todas essas coisas juntas, ação, hábito, caráter. Visão, ação, hábito e caráter, todas juntas, ela nos leva ao nosso destino. A visão, ela tem dois propósitos. Ela pode te levar ao sucesso, mas ela também pode te levar ao fracasso. E analisando esse texto, analisando o apóstolo Paulo, as suas palavras em Filipenses, eu estou vendo a visão que o apóstolo tinha, que está no versículo de número 14. Prossigo para o alvo. A visão dele, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Aonde estava a sua visão? A sua visão estava nas coisas que para trás ficaram? A visão do apóstolo Paulo estava nas coisas futuras. Estava naquilo que apenas a fé poderia prover a ele. A salvação. E observando o versículo de número 13, eu vejo um ponto de
como se Paulo estivesse em uma corrida. E nesta corrida, eu vejo os maratonistas. E algo interessante neles é que eles sempre têm perseverança para alcançar a linha de chegada. O pastor Saulo sempre usa essa frase, o Usain Bolt, acho que é isso que fala, o nome dele, aquele corredor. Ele correu, treinou por 12 anos, muito mesmo, para ele fazer uma corrida de 100 metros. 12 anos, perseverando, 12 anos, lutando, para quê? Para levar um prêmio, para conseguir correr 100 metros. Nós vemos então que ele tinha um alvo, ele tinha um destino, ele tinha uma meta. E nós temos que ter uma meta na nossa vida, nós temos que ter um alvo, que é Cristo. Paulo, então nós vemos aqui, soberana vocação, essa era o seu alvo, essa era a sua visão. Ele era chamado para o alto. Isso significa soberana vocação, chamado para o alto. E eu faço uma pergunta nesse momento: qual que é a sua visão? Qual tem sido o seu objetivo? Qual tem sido a sua meta? Qual tem sido o seu propósito? Qual o alvo que nós estamos buscando atingir? E também o segundo ponto, a ação de Paulo. Primeiro, visão. Agora, ação. Qual foi a ação determinada pela visão de Paulo? Qual foi a ação determinada pelo objetivo que Paulo tinha? Versículo de número 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele deixa as suas coisas para trás. E na qualidade de um maratonista, na qualidade de um corredor, ele tem essa ação de não olhar para trás. Por quê? Porque ele tem o objetivo de chegar ao final da corrida, de chegar à largada. E se ele tirar por um segundo os seus olhos do seu alvo e olhar ao redor, olhar aquelas pessoas que provavelmente poderiam estar julgando ele, poderiam estar caluniando ele, se ele tirasse os seus olhos do alvo por um segundo, tirasse os seus olhos da chegada por um segundo, ele poderia perder a corrida. Ele se tornaria mais lento, porque ele estaria preocupado com as coisas do mundo, com as coisas à sua volta. E é assim também que nós devemos agir. Nós temos que ter o nosso alvo em Cristo, focarmos nele, ter visão dele e também ter essa ação, determinar essa ação de sempre estar olhando para o alvo que é Cristo. Não olhando para as coisas do mundo, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz nas trevas. E se nós pararmos por algum momento e observarmos as coisas do mundo, podemos ficar para trás. Nós não podemos deixar o inimigo nos derrotar. A carta de Pedro diz que o inimigo ele é astuto e ele está ao nosso derredor, como um leão, buscando qualquer brechinha que nós dermos para que ele possa tragar a nossa vida. Então, irmãos, nós não podemos tirar o foco do alvo. Nós não podemos
ter essa ação de ficar olhando para as coisas do mundo, ficar olhando para trás e deixar também que o seu passado te condene, deixar que também as coisas que aconteceram lá atrás determinem o seu futuro. Foque em Cristo. Foque em Cristo. Foque em Cristo. Crie então um hábito de estar sempre buscando focar em Cristo. E o hábito de Paulo foi: prossigo, avançando sempre. Ele não parou na sua caminhada. O apóstolo Paulo, se nós formos ler a sua história, no livro de Atos, nós vemos quantos empecilhos foi colocado contra a vida dele. Quantas barreiras ele teve que transpor para conseguir fazer aquilo que Deus tinha para ele. Então ele teve este hábito de sempre prosseguir, de sempre estar avançando. Esse sentido de prosseguir, esse sentido de avançar, nessa palavra aqui na Bíblia, no original, é esticar-se fortemente. Mas não esticar-se para trás, esticar-se para frente. Esticar-se sempre dando essa alavanca para frente, dando esse impulso. Nós temos que sempre estar dando esse impulso na nossa vida, através da oração, da consagração, da leitura da palavra, da meditação na palavra do Senhor, para que nós possamos não perder o nosso alvo. E então, este hábito, ele moldou o caráter de Paulo. Qual foi o caráter de molde em Paulo? Qual foi o molde do caráter de Paulo? 2 Timóteo 4:7. Glória a Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 12. Diz o seguinte: por isso, reestabelecei as mãos decaídas e os joelhos tropegos. Restabelecei as mãos decaídas e os joelhos tropegos. Paulo, mesmo diante das dificuldades, ele se mostrava forte. Ele se restabelecia as suas mãos decaídas, mesmo quando ele se sentia fraco. Ele sempre tinha o seu alvo em Cristo, e isso o fortalecia. Quando os seus joelhos caíam, quando os seus joelhos, as suas forças já não aguentavam mais, o seu corpo não aguentava mais, ele tinha em sua mente um alvo: Cristo. E então ele se levantava e prosseguia adiante na sua caminhada. E isso fez de Paulo um grande homem. Fez com que ele fosse um vencedor. E então ele diz as suas palavras em 2 Timóteo: combati um bom combate, e eu guardei a fé. Mostra Paulo como um homem íntegro, um soldado valoroso. E é isso que nós devemos ser. E tudo isso junto, a visão, a ação, o hábito, o caráter de Paulo, ele levou Paulo ao seu destino. E qual era o prêmio de Paulo? Filipenses, quer dizer, 3. O prêmio da soberana vocação de Deus.
O prêmio de Paulo é a vida eterna. Meu irmão, nós estamos como se fosse numa corrida, como se nós estivéssemos numa maratona, e o nosso alvo tem que ser Cristo. O nosso alvo tem que ser os céus. Nós não podemos tirar os nossos olhos dos céus. E então, Paulo, ele recebe o seu prêmio, a vida eterna, a salvação. Glórias a Deus. E então eu vejo essas três atitudes. A primeira, não reclamar daquilo que nós mesmos permitimos. A segunda, ser um cooperador na obra do Senhor. Ser um cooperador na igreja, cooperador na união dos irmãos. E terceiro, ter um alvo, ter uma visão. Na nossa vida material, quando nós temos um objetivo, quando nós queremos algo, nós bolamos estratégias, bolamos um plano para que nós cheguemos e consigamos aquilo que nós queríamos. Não somos assim? Na nossa vida espiritual tem que ser assim também. Nós temos que ter um plano, ter um alvo, ter um objetivo. Essas então são três atitudes, tem várias outras, mas eu quis listar essas três atitudes para que os irmãos possam ter uma vida vitoriosa em Cristo e receber o prêmio dessa corrida, a salvação, a vida eterna. Que nós venhamos parar de reclamar, que nós venhamos ajudar e que nós venhamos não tirar os nossos olhos do alvo, que nós venhamos sempre estar dedicados à presença do Senhor, ter atitudes de homens e mulheres cristãs, de buscar a presença do Senhor, de honrar com as suas palavras, de ser verdadeiros servos em um mundo pecaminoso, em um mundo que está na podridão. Que nós venhamos sempre ter atitudes de verdadeiros cristãos, que assim nós conseguiremos ter uma vida espiritual vitoriosa. Que Deus venha abençoar os irmãos em nome de Jesus, e eu agradeço essa rica oportunidade.